Olá, tudo bem? Vou falar um pouco para você a respeito de dicas de Bariloche. Eu queria dizer que eu fiz vlogs da nossa viagem, eu gravei o nosso dia a dia lá. Tem imagens muito legais, porém eu deixei para separar um vídeo somente com as dicas que eu acho relevantes, para não ficar cansativo para quem não está pesquisando sobre viagem para Bariloche, ouvir todas as dicas. Assim eu separei e aqui eu vou falar um pouco sobre o que eu acho relevante para quem está indo para Bariloche. Mas desde já eu adianto, eu tô deixando alguns vlogs aqui embaixo, ou você pode pesquisar também pela lupinha do meu canal. Você coloca Bariloche na pesquisa e virá para você tudo o que tem sobre Bariloche. A primeira coisa que eu quero dizer é sobre a moeda. Eu achei muito interessante que, diferente de viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, que a gente precisa ir com a moeda local, os argentinos de Bariloche, que fique bem claro, porque eu ouvi muito que a cidade de Bariloche, por ser uma cidade totalmente voltada ao turismo, tem algumas diferenças de outros locais da Argentina, então desconsidere essas informações caso você esteja indo para outros lugares da Argentina. Porém, em Bariloche, eu achei muito interessante que você não precisaria levar nenhuma moeda, somente o real. Você já conseguiria fazer o câmbio para pesos argentinos por lá diretamente. E, pasmem, o câmbio muitas vezes vale a pena sim, porque a nossa grande preocupação foi de levar o dinheiro na nossa moeda, mas quando chegasse lá, ter dificuldades para trocar ou fosse feito um câmbio que não fosse tão vantajoso para nós. Assim, a gente levou uma boa parte em dólar, mas tanto no dólar quanto no real não havia muita diferença no câmbio, ou seja, dá muito bem para você ir com as suas moedas em reais e deixar para trocar por pesos argentinos lá diretamente. Não necessariamente você precisará de uma casa de câmbio para fazer isso. Muitas lojas de roupa mesmo fazem esse câmbio por você. Você vai andando pela rua principal de Bariloche e eles mesmos gritam se você está precisando cambiar o seu dinheiro. No começo a gente ficou até meio apreensivo com isso, mas depois a gente viu que é um costume. Assim, depois de uns 2 dias a gente começou a trocar diretamente com eles. E acredite se puder, mas vale a pena o valor do câmbio sim. Um conselho que eu te dou é não tente pagar as coisas em real, que aí sim você pode tomar um pelé, um cambal na conversão. Como aconteceu com a gente, na chegada a gente só tinha dólar ou real, ainda não tínhamos pesos argentinos. E precisamos de um táxi, o taxista fez a conversão que ele quis. A gente pagou mais caro pelo táxi do que precisaria ter pago se tivéssemos a moeda argentina. Roupas para neve. O que eu tenho para falar a respeito de roupas para neve? Eles alugam em peso. Parece que o carro-chefe da cidade são roupas para neve e chocolates. Em todo lugar você encontra muitas lojas de aluguel. E é interessante que você faça uma pesquisa antes de entrar em uma para alugar, porque os preços variam bastante de um lugar para outro. Eu ouvi preços desde 300 pesos até 450 pesos o look completo. E look completo eles falam de jaqueta, calça, bota e óculos para esqui. Se você, como foi o nosso caso, precisar de menos peças e achar que vai ter mais vantagem por isso, não é real. Então, uma dica que eu te dou, ou você leva tudo daqui, ou não se preocupe, alugue o look completo lá, porque vai sair quase que elas por elas. E antes de fechar com alguma loja específica de aluguel, você dá uma rodada, pechincha, pesquisa, vale a pena. Quanto mais dias você precisa e enquanto mais pessoas você está, mais barato essas roupas vão ficando. É outra dica importante. A gente não queria fazer 3 dias seguidos de subida para as estações de esqui. A gente queria variar isso, só que eles fazem de um jeito que acaba te forçando a ir vários dias seguidos. Por isso, se você
quiser distribuir o seu pacote em hoje eu subo para a estação de esqui, amanhã eu não vou na estação de esqui, o meu conselho e a minha dica: procure desapegos, grupos de desapegos do Facebook e pesquise roupas para neve. Pesquise também na OLX, pesquise também no Mercado Livre. Eu levei a minha bota daqui, eu comprei ela usada da marca North Face e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu amei a bota era extremamente quente, extremamente confortável e impermeável, o que me ajudou muito. Eu praticamente usei ela quase todos os dias lá. E quando eu não usei, eu me arrependi por causa do frio. Coloque tudo na balança, veja se vale a pena. A gente usou a média de 6,5. O look completo a gente chegou a ver por 350 pesos o dia. R$ 53. Se você subir 3 vezes, você gasta R$161,50 e poucos para usar as roupas por 3 dias. O que vale você fazer? Normalmente a jaqueta, a gente sempre tem uma jaqueta que é impermeável em casa. Eu precisei da calça. Quando eu cheguei lá, eu me arrependi de não ter comprado a calça também e levar. Tinha uma moça que estava anunciando um macacão de neve por R$150 nos desapegos do Facebook. Dá mais ou menos o dia, do look completo. Só que quando você fala que é só uma peça, eles não dão muito desconto por causa disso, não. Seria mais ou menos o que eu gastei para alugar essa calça, com a diferença que eu teria o macacão e hoje eu anunciaria ele e venderia praticamente pelo que eu paguei. Eu fiquei com medo do volume que essas roupas ocupam, porque a gente foi com muita mala. Então você põe tudo isso na balança e você pesa todos os prós e contras antes de você resolver o que é melhor para você. Restaurantes. O forte da comida deles é muito churrasco. E era muito bom, por sinal. No geral, gostei bastante da comida. Uma dica que eu dou pra você é baixar o TripAdvisor, porque ele dá em várias categorias os restaurantes. O que é bom para almoço, para janta, para café da manhã, quais são os mais baratos, quais são os moderados, os mais sofisticados. Vale bastante a pena, procura pelas avaliações, sobre a quantidade de dias. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive a impressão de que eu fiquei mais dias num lugar do que era necessário. Como a gente não foi pra esquiar, se você vai pra esquiar, você vai com esse propósito de aprender, de treinar, de praticar, é diferente. Você tá lá pra praticar o esporte, então eu não vou levar em consideração quantos dias você precisa pra isso. Mas se você está para conhecer Bariloche, como foi o nosso caso, e brincar na neve, 8, 9 dias que nós ficamos, foi além, não precisava. 4 dias em Bariloche é um período suficiente para você conhecer bem a cidade. Lá não tem muito o que fazer. A cidade mesmo é uma avenida principal, com muitas lojas, diferente de outros lugares onde você tem muitas lojas, mas você tem um preço tentador, como aconteceu quando eu fui para Buenos Aires, por exemplo. Por isso eu falei para você, desconsidere isso se você estiver indo para outros lugares da Argentina, porque em Buenos Aires eu lembro da gente fazer compras, da gente ir embora com muitas sacolas, e lá não estava valendo a pena. As lojas que você entra têm praticamente os mesmos preços que você gasta em São Paulo. Isso para tudo, no mercado, nas lojas de roupa, nos restaurantes. Se você falar para mim quanto eu vou gastar para comer, eu vou dizer para você quanto você gastaria indo comer em restaurante todos os dias aqui em São Paulo. É exatamente. Aí você vai falar, tem de vários preços. É exatamente isso. Se você for no mais barato, você vai pagar mais ou menos o que você paga aqui. Se você for no mais caro, você vai pagar mais ou menos o que você paga aqui para comer num restaurante mais caro em São Paulo. No dia da pizza, você vai pagar um valor mais barato. No dia do McDonald's, você vai pagar um valor mais barato. Para comer nas parrilhadas, que são os restaurantes de churrasco de lá, você vai gastar o que você gasta para comer num restaurante 3 a 4 cifrões aqui em São Paulo. Vai ser mais ou menos equivalente. E nas compras também. Não achei que valeu a pena nada para comprar, assim. Compramos somente lembrancinhas mesmo, coisas para guardar da cidade.
muito chocolate, que é o forte deles, mas nada além. Eu vou comprar tênis porque o preço tá bom, como aconteceu quando fomos pro Chile ou pra Buenos Aires. Não estava valendo a pena. Sobre o que eu aconselho fazer em Bariloche. Acredito que você tem que subir sim nas estações de esqui, independente de esquiar ou não. E é muito divertido. Se permita virar criança. Foi muito gostoso. Um dos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição deste é sobre uma das nossas subidas na estação de esqui. Além disso, nós fizemos o Cerro Campanário, onde não tinha neve, mas a vista é incrível. Acho que vale a pena subir sim o teleférico e olhar a cidade de lá de cima. Você tem alguns quadros espalhados pelo chão desse cerro campanário, onde você consegue visualizar os demais cerros e o que mais tem na cidade. Quando você olha, eles estão identificados, é bem bacana. Gostei bastante do esquibunda, apesar de não estar no inverno rigoroso, então eles não tiveram tanta neve lá. Porém, a gente conseguiu escorregar do mesmo jeito, talvez no gelo escorregue mais, eu não sei, mas nós escorregamos muito, deu até medo do Felipe voar de lá de cima. Eu falo isso no vlog. Fomos conhecer o Caminho dos Sete Lagos, que tem como fim a cidade de São Martín de los Andes, e eu super aconselho que você vá. Esse Caminho dos Sete Lagos começa na Vila La Angostura, que é uma cidadezinha parecida com Pucón, no Chile. Eu amei Pucón, e La Angostura lembra muito Pucón. Eu fiquei apaixonada por aquela vilazinha, é bem bonitinho, não é maior do que Bariloche, é uma principal também, mas ela é toda de madeira, muito parecida com Pucón, se você conhece Pucón. Ali de Vila La Angostura você dá início ao Caminho dos Sete Lagos, ou seja, você pega uma estrada onde você passa por 7 lagos, e é bem bacana você ir parando e fotografando, porque são vistas maravilhosas. Tem, por fim, a cidade de São Martín de los Andes, que também é bem bonita. Almoçamos num restaurante bem gostoso também. No vlog de São Martín de los Andes eu deixei a dica do restaurante. Não indico que você vá, ou se você for é porque está com dias sobrando, assim como nós estávamos, na Vila Suíça que eles têm lá e que é muito divulgada nos vídeos de YouTube, e a gente acabou indo para lá por conta dessa divulgação, mas não acho que você perderá nada excluindo a Vila Suíça do seu passeio, a não ser que você tenha essa quantidade de dias que nós tínhamos. A gente tinha muitos dias, então a gente queria mesmo conhecer coisas, por isso a gente foi. Mas se você tiver com o seu prazo curto, pá, risca da sua lista e não tenha remorso. Achei bem caída. Como disse a minha sogra quando a gente chegou lá, o nome Suíça, né, coloca uma coisa de uma imponência que quando você chega lá é frustrante. Eu imaginei que nós veríamos muita coisa da Suíça lá, e você continua vendo coisas da Argentina lá e não da Suíça. Vocês podem ver também no vlog que eu tô deixando pra vocês aqui. E um lugar que nós não fomos, apesar de termos assistido também muitos vídeos no YouTube, e eu vou explicar por que nós não fomos, foi a Ilha Vitória. Por que nós não fomos? Apesar das fotos aparentarem ser um lugar muito bonito, nós vimos lá de cima do Cerro Campanário, nós vimos lá de cima do Cerro Catedral, nós vimos lá de cima do Cerro Otto, vimos as vistas dos 7 lagos no caminho de São Martín de los Andes, e para ir na Ilha Vitória cobrava-se R$260 por adulto. Só o Gabrielzinho que não pagava, que é o meu de 2 anos, mas o Felipe pagava e era pouco mais da metade, era 160, para um passeio que tomaria o dia inteiro, quando na verdade ele pararia em 3 lugares. Um deles era São Martín de los Andes, onde a gente foi de carro. O outro era o tal do bosque, onde dizem que o Walt Disney se inspirou para fazer o Bambi, porém o Walt Disney desmentiu isso, mas aquela árvore só tem lá na Argentina e ele usou nos desenhos, então continua se falando que era isso. E o passeio em si, ele é muito parecido com um que nós fizemos no Chile, onde a gente também parava numa ilha. A gente desistiu. E se mesmo assim você for,
e você falar é maravilhoso, depois coloca aqui nos comentários. Eu acho que é válido para outras pessoas que estão indo para Bariloche terem outras opiniões. Como a gente conhecia esse outro passeio do Chile e era muito parecido, eu achei que não valia. Talvez se eu nunca tivesse feito, eu tivesse ido no de Bariloche. Por isso eu acho válido você deixar aqui nos comentários se você foi e se valeu muito a pena, por que valeu muito a pena, para que outras pessoas consigam também decidir se fazem ou se não fazem esse passeio. Esse vídeo já tá ficando muito longo. Se eu lembrar de mais dicas de todo jeito, eu irei separar esse vídeo para não ficar mais comprido. As principais eu deixei aqui. Se você tiver alguma questão sobre Bariloche e eu puder te ajudar, também deixa aqui para mim nos comentários, eu terei o maior prazer de ajudar. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos!